O mundo pensa que conhece Sharon Stone. Por décadas, ela foi a sedutora suprema das telas de cinema, a mulher que redefiniu o suspense psicológico como um único olhar gélido e o lendário cruzar de pernas. Mas aos 66 anos, a mulher que um dia dominou as bilheterias mundiais finalmente decidiu esclarecer as coisas. E a verdade que ela revelou é muito mais explosiva do que qualquer boato de tabloide. Não se trata apenas de com quem ela está namorando ou das últimas fofocas de Hollywood. É uma revelação que mergulha nas sombras de sua infância, desenterrando uma ferida oculta e um nível de genialidade que o mundo simplesmente não estava preparado para lidar. Para entender a mulher que está diante de nós hoje, precisamos olhar além dos flashes das câmeras e das capas de revista. Precisamos voltar a uma pequena cidade da Pensilvânia, a uma garota que ninguém realmente entendia e a um segredo que quase lhe custou tudo. Sharon Von Stone nasceu em 10 de março de 1958 em Meadville, Pensilvânia. Era uma dos 4 filhos de Dorothy, uma contadora, e Joseph, um ferramenteiro. Teve uma criação modesta de classe trabalhadora, onde as expectativas eram simples: trabalhar duro, ficar quieta e se encaixar. Mas mesmo quando criança, Sharon era uma anomalia impressionante. Com apenas 11 meses de idade, já andava e falava com uma clareza que deixava os adultos ao seu redor desconcertados. Aos 5 anos, enquanto outras crianças lutavam com os livros básicos da alfabetização, Sharon lia literatura complexa, processando ideias décadas à frente de seus colegas. Seus professores ficavam perplexos e seus colegas a consideravam uma alienígena. Quando seu QI foi finalmente testado, o resultado foi impressionante: 154. Ela era um gênio certificado, uma criança com uma mente que operava em uma frequência completamente diferente do mundo em que vivia. Mas em uma cidade pequena, a genialidade muitas vezes tem um preço alto. Sharon não se encaixava nos parquinhos nem nas hierarquias sociais de Meadville. Sua inteligência a tornava alvo de cochichos e rótulos. Ela era a sabe-tudo, a garota esquisita, a forasteira desajeitada. Mesmo dentro de casa, sua genialidade criava uma distância entre ela e seus irmãos que nem sempre era fácil de transpor. Enquanto outras garotas da sua idade se preocupavam com as típicas armadilhas da adolescência, Sharon se refugiava nos livros, buscando refúgio em histórias e filosofias que existiam muito além das fronteiras da Pensilvânia. Contudo, nem mesmo a literatura mais profunda podia protegê-la de uma realidade que se tornava cada vez mais perigosa. A verdade completa daqueles anos, a escuridão que espreitava por trás das portas fechadas de sua vida familiar, permaneceria enterrada por décadas, um peso silencioso que alimentava seu desejo de escapar. Sua aceleração acadêmica era sintoma de sua necessidade de se distanciar do ambiente em que vivia. Aos 15 anos, já havia se formado no ensino médio e estava matriculada na Universidade de Edinburgh, na Pensilvânia, com uma bolsa integral. Estudava escrita criativa e belas artes, uma adolescente vagando por salas de aula repletas de adultos. Mas ser a pessoa mais jovem na sala só aprofundava sua sensação de isolamento. Sentia-se como um fantasma, uma mente brilhante sem um corpo que alguém se importasse em ver. É uma profunda ironia que a mulher que mais tarde se tornaria um símbolo global de presença física imponente tenha crescido se sentindo completamente invisível. E justamente quando tentava navegar por esse exílio intelectual, um acidente bizarro quase pôs fim à sua jornada antes mesmo de ela começar. Aos 14 anos, enquanto tentava domar um cavalo, o animal deu um coice violento, arremessando-a contra um varal que se enrolou em seu pescoço com força letal. O ferimento foi horrível, deixando uma profunda cicatriz física e um trauma que ela carregaria pelo resto da vida. Sobreviver àquela lesão foi o primeiro teste real da resiliência que definiria sua carreira. Recuperando-se de um ferimento quase fatal no pescoço, enquanto lutava contra o isolamento social e as dificuldades financeiras, Sharon Stone ainda sonhava com algo mais. Ela queria sair de Meadville e percebeu que seu intelecto por si só talvez não fosse o passaporte necessário. Em uma atitude que surpreendeu a todos que a conheciam como a gênia desajeitada, ela se inscreveu em um concurso de beleza local. Não esperava vencer,
Mas quando a coroa foi colocada em sua cabeça, sentiu algo que nunca havia experimentado antes. O mundo finalmente a aplaudia. Pela primeira vez, ela não estava sendo julgada por suas notas ou sua intensidade. Estava sendo vista por sua presença, seu rosto e seu charme. Aquela coroa era sua passagem só de ida. As ofertas de trabalho como modelo começaram a surgir em profusão, e logo a lendária agência Ford a contratou, levando-a das modestas casas da Pensilvânia para os arranha-céus de Manhattan. Sharon Stone, o gênio invisível, tornou-se repentinamente o rosto das capas de revistas de moda. Em meados da década de 1980, ela ganhava milhares de dólares por ensaio fotográfico, alcançando um nível de independência financeira que seu pai jamais poderia ter sonhado. Mas o glamour das passarelas era apenas uma máscara. A carreira de modelo a tornava visível, mas não a tornava conhecida. Ela sentia uma necessidade desesperada de contar histórias reais, de se expressar de uma maneira que uma fotografia estática jamais permitiria. Tomou a ousada decisão de trocar a certeza das passarelas pela incerteza dos testes de elenco, começando do zero na hierarquia de Hollywood. A rotina era brutal. Ela aceitava papéis pequenos e esquecíveis, com quase nenhuma fala, trabalhando praticamente no anonimato, enquanto suas colegas modelos festejavam em iates. Mas Sharon não estava interessada em luxo. Ela buscava um legado. Passava as noites estudando roteiros e assistindo às lendas da atuação, aprimorando um nível de controle e precisão que eventualmente se tornaria sua marca registrada. Hollywood não jogava limpo, e por anos, ela foi apenas mais um rosto bonito em um mar de aspirantes a estrelas. Mas Sharon aprendeu cedo que quando o mundo tenta lhe dizer quem você é, você não discute, você simplesmente prova que estão errados. Seu momento estava chegando, e envolvia um diretor, um papel e uma cena que a tornariam imortal. Em 1992, Instinto Selvagem foi lançado e o mundo nunca mais foi o mesmo. O papel de Catherine Trammell exigia um tipo específico de carisma perigoso, uma precisão gélida que muitas atrizes consagradas temiam alcançar. Sharon Stone aceitou o papel e, quase da noite para o dia, foi catapultada para o estrelato absoluto. O filme foi um sucesso financeiro estrondoso, arrecadando mais de 352 milhões de dólares em todo o mundo. Mas por trás da atuação marcante havia uma traição devastadora. Sharon revelaria mais tarde que a infame cena do interrogatório foi filmada sob falsos pretextos. Ela não havia consentido com o nível de exposição que o público viu e só descobriu a verdade quando assistiu à versão final em uma sala cheia de executivos homens. Ela ficou chocada, humilhada e se sentiu traída por um diretor em quem confiava. Mesmo assim, ela não desistiu. Sabia que o filme mudaria sua vida e escolheu viver aquele momento em vez de deixar que ele a destruísse. A decisão de permanecer em silêncio e surfar na onda da fama deixou uma profunda cicatriz em sua alma. Nos anos seguintes, ela se tornou uma das mulheres mais bem pagas da indústria, recebendo salários de 6 a 8 milhões de dólares por filme. Investiu inteligentemente em imóveis e produção, construindo um império financeiro que garantiu seu futuro. Mas a indústria a rotulou como a Rainha do Gelo, a Femme Fatale, um rótulo que vendia ingressos, mas limitava seu alcance artístico. Sharon lutou contra isso assumindo papéis dramáticos e intensos, como o de Ginger McKenna em Casino de Martin Scorsese. Sua atuação foi uma revelação complexa, trágica e vulnerável, rendendo-lhe um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. Mas no auge de seu triunfo artístico, seu corpo começou a falhar de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Em 2001, Sharon Stone sofreu uma hemorragia cerebral maciça. O sangramento durou 9 dias e os médicos deram a ela apenas 1% de chance de sobrevivência. Quando finalmente acordou, o mundo que conhecia havia desaparecido. Sua fala estava arrastada, sua memória fragmentada, e ela teve que reaprender as funções humanas mais básicas de andar a escrever. Hollywood, um lugar que preza a perfeição acima de tudo, não esperou por sua recuperação. Os telefonemas cessaram. As ofertas sumiram.
Disseram-lhe que ela era insegurável, uma sentença de morte para a carreira de qualquer ator. Sua renda despencou e ela foi forçada a vender bens para cobrir os custos astronômicos de seu tratamento médico. Foi um colapso total em sua saúde, reputação e segurança financeira. Durante esse período angustiante, ela também se viu envolvida em uma dolorosa batalha pela guarda de seu filho adotivo Rowan. O tribunal, citando seu estado de saúde e a instabilidade de sua vida, decidiu contra ela. A perda foi devastadora. Ela perdeu sua carreira, sua saúde e sua família, tudo de uma vez. Mas a garota genial de Meadville ainda estava lá soterrada pelo trauma. Lentamente e dolorosamente, ela começou a se reconstruir. Recorreu à fisioterapia, à prática de mindfulness e à filantropia, usando sua influência para arrecadar milhões para pesquisas sobre AIDS e conscientização sobre AVC. Fez pequenas participações em séries de televisão como Law e Order SVU e Ratched, provando que seu talento não havia desaparecido, pelo contrário, havia se aprofundado com o peso de sua experiência. A mulher que emergiu dos destroços era diferente. Ela não se interessava mais pelas ilusões de Hollywood. Em 2021, publicou sua autobiografia A Beleza de Viver Duas Vezes e finalmente revelou a verdade sobre sua vida. Em suas páginas, ela revelou o segredo mais doloroso de todos, o abuso sexual que sofreu na infância pelas mãos de seu avô materno. Por décadas, ela reprimiu as lembranças, mas elas retornaram como fragmentos afiados de um espelho quebrado. Ela não escreveu sobre isso para chocar. Escreveu para se curar e para dar a outros a permissão de expressarem suas próprias verdades. Foi uma libertação geracional do silêncio, um momento em que a rainha do gelo mostrou ao mundo o fogo que havia atravessado. Ela também usou o livro para confirmar todos os detalhes da traição em Instinto Selvagem, expondo a dinâmica de poder e a manipulação que definiram a indústria nos anos 90. Ela se manifestou sobre a data de validade que Hollywood impõe às mulheres com mais de 50 anos, relatando reuniões em que os produtores se recusavam até mesmo a olhar em seus olhos depois que ela deixou de ser a jovem estrela. Mas em vez de desaparecer, Sharon Stone se tornou a arquiteta de seu próprio legado. Ela passou a produzir e escrever, colaborando com iniciativas de mídia lideradas por mulheres para promover a igualdade de gênero nas artes. Tornou-se uma palestrante requisitada, recebendo cachês de 6 dígitos por suas reflexões sobre resiliência e saúde neurológica. Nos bastidores, ela expandiu discretamente seus negócios para investimentos em tecnologia e imóveis de luxo. Estima-se que suas propriedades em Beverly Hills e Nova York valham mais de 18 milhões de dólares americanos, proporcionando-lhe a renda passiva e a segurança que antes lhe eram negadas. E em 2024, ela confirmou um novo e belo capítulo em sua vida pessoal, adotou discretamente mais 2 filhos, completando sua família à sua maneira. Agora, ela vive uma vida repleta de música, livros e criatividade, dividindo seu tempo entre a Califórnia e uma deslumbrante vila europeia na Itália. A vila, um investimento que valorizou para mais de 4 milhões de dólares americanos, é um santuário de verdade e paz. A jornada de Sharon Stone é uma verdadeira aula de transformação. Da gênia de cidade pequena inteligente demais para o próprio bem, ao ícone global que sobreviveu a uma taxa de mortalidade de apenas 1%, ela provou que a autenticidade é a moeda mais valiosa de todas. Ela deixou de lado a máscara da sedutora para revelar a alma de uma sobrevivente. O verdadeiro choque não são os segredos que ela revelou, mas sim o fato de ter tido a coragem de escolher a realidade em uma indústria construída sobre mentiras. Ela não está mais em busca dos holofotes. Ela é a luz. Seu legado não é apenas uma coleção de filmes, mas um guia de como viver 2 vezes, como recuperar a própria voz e como transformar as cicatrizes em um mapa para que outros sigam. Aos 66 anos, Sharon Stone é mais do que apenas uma estrela de cinema. Ela é uma líder de opinião, uma mãe e uma guerreira que enfrentou os recônditos mais sombrios da experiência humana e retornou com sua dignidade intacta. Ela confirmou que não está namorando os galãs com quem os tabloides a associam porque está ocupada demais vivendo a própria vida.
Ela aprendeu que o amor da sua vida é a honestidade que você deve a si mesma. A garota genial da Pensilvânia finalmente encontrou as palavras para expressar seus sentimentos e o mundo finalmente está ouvindo. Sua história é um lembrete de que não importa quantas vezes você seja derrubada, não importa quantas vezes o mundo tente silenciá-la, você sempre pode se levantar e dizer a verdade. E essa talvez seja a atuação mais impactante de toda a sua vida. O ambiente intelectual de sua juventude, onde Kant e teologia eram os únicos assuntos aceitáveis, jamais poderia tê-la preparado para o terreno emocional bruto que ela acabaria por navegar. Ela precisou desaprender as lições da infância para encontrar a humanidade na vida adulta. Precisou abandonar a imagem perfeita para encontrar a paz perfeita. E precisou desafiar a própria indústria que a transformou em lenda, para encontrar a realidade que a definia como mulher. Sharon Stone. Aos 66 anos, não é uma figura de silêncio, mas sim uma figura de discurso profundo e conquistado com muito esforço. Ela admitiu o amor de sua vida, a verdade, e ao fazê-lo nos convidou a todos a parar de representar e começar a viver. O legado que ela deixa é uma narrativa de resistência e busca pela autenticidade em um mundo de artifícios. Ela nos mostrou que o papel mais difícil é o de si mesma e que o público mais importante é aquele que vemos no espelho. Sua história é uma obra-prima da complexidade humana, um lembrete de que por trás de toda a aparência impecável existe um coração que busca ser ouvido. Sharon Stone finalmente encontrou sua voz e o mundo a ouve com um novo tipo de respeito. Ela não é mais a promessa de um ideal. Ela é a realidade de uma mulher, e isso é muito mais fascinante do que qualquer personagem que ela já tenha interpretado. Ao entrar neste novo capítulo, ela o faz com a clareza de quem compreende a divergência entre as histórias que contamos e as vidas que vivemos. Ela não está mais se adaptando. Ela está habitando. Ela não está mais apagando. Ela está criando. E nos momentos tranquilos de sua vida, longe das câmeras e dos tapetes vermelhos, ela finalmente experimenta o tipo de plenitude que não exige um grande espetáculo ou a aprovação de um estúdio. É uma vida enraizada na verdade, e para Sharon Stone, essa é a única coisa que realmente importou. Ela finalmente disse o que o mundo não esperava que ela dissesse, e ao fazer isso se libertou. A garota genial de Midville finalmente encontrou o caminho de casa. Sua jornada pela era de ouro de Hollywood até a era moderna é um testemunho do poder do espírito humano de se adaptar e encontrar significado diante da adversidade. Ela nos mostrou que o amor da sua vida é a verdade que você encontra quando para de se esconder. Ela admitiu isso. Ela abraçou isso e finalmente está vivendo isso. A história de Sharon Stone está longe de terminar, mas o capítulo mais importante finalmente foi escrito. Ela é uma mulher que encontrou sua voz e a está usando para contar a história mais importante de todas, a sua própria. E enquanto a vemos caminhar rumo ao futuro, fazemos isso com a certeza de que o melhor ainda está por vir para a mulher que finalmente decidiu ser ela mesma. Os efeitos físicos do AVC e o impacto emocional do trauma de infância são agora apenas partes de uma tapeçaria maior e mais bela. Ela provou que é possível ser incrivelmente bem-sucedida e profundamente solitária ao mesmo tempo, e que ambas as verdades podem coexistir. Sua jornada nos desafia a olhar além da superfície de nossos heróis e a questionar o preço da fama. Quantos outros ícones sofrem nas sombras enquanto aplaudimos a imagem cuidadosamente construída que nos apresentam? Sharon Stone nos deu a resposta ao se recusar a ser apenas uma imagem construída. Ela é uma mulher de fibra de ossos e de emoções profundas, que amou intensamente e sofreu grandes perdas, e finalmente, em seus próprios termos, nos permitiu ver suas cicatrizes. No fim, ela não era apenas uma estrela no céu. Era uma sobrevivente que se recusou a ser definida pelos erros do passado ou pelas limitações da idade. Ela perdoou a indústria que a traiu, salvou os filhos que adotou e dominou a mente que um dia a fez se sentir uma excluída. Sua vida nos lembra que até as estrelas mais glamourosas enfrentam batalhas escondidas do público.
Ela nos mostrou que a graça não é a ausência de luta, mas a capacidade de atravessá-la com compaixão e resiliência. Ao continuar sua jornada, ela permanece como sempre uma figura de profunda dignidade e charme eterno. Hoje lembramos dela não apenas pelos mistérios que resolveu nas telas, mas pelos mistérios que viveu em sua própria realidade. Ela é mãe produtora gênio, e uma lenda que provou que os maiores papéis são aqueles que desempenhamos por aqueles que amamos. Sua voz continua a ecoar nos corredores da história, parte permanente de nosso tecido cultural. A história de Sharon Stone é uma obra-prima de resistência à narrativa de uma mulher que realmente soube viver. Ela foi a melhor entre as más, a mais forte entre as corajosas e uma luz que jamais se apagará do firmamento da história de Hollywood. Ao refletirmos sobre seus 66 anos, somos inspirados por sua capacidade de encontrar esperança em meio à dor e paz após o caos. Ela nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, seja mudando para um novo país ou encontrando o amor novamente após uma perda devastadora. Sua vida foi um testemunho do poder do espírito humano para superar até mesmo as influências mais sombrias. Honramos sua memória, valorizando a arte que ela deixou e as lições de bondade que ela personificou. Sharon Stone é um verdadeiro ícone, uma mulher cujo legado continuará a desvendar os mistérios do coração por gerações vindouras. O silêncio da biblioteca de Meadville foi substituído por uma sinfonia de vozes, exigindo justiça e autenticidade. Dos relatórios médicos às páginas de suas memórias, a narrativa da vida de Sharon é uma tapeçaria complexa de uma vida vivida na interseção entre glamour e perigo. Sua convicção de que a verdade é a única coisa que importa é um poderoso lembrete de que, em Hollywood, as histórias mais importantes são frequentemente aquelas que nunca deveriam ser contadas. Ao honrarmos sua jornada, devemos também honrar sua verdade, reconhecendo a coragem que ela teve para ser Sharon em um mundo que só queria Catherine Trammell. Ela era uma rainha sem trono, uma lenda que encontrou paz apenas na quietude do próprio coração e uma mulher cujos segredos eram por fim grandes demais, até mesmo para as maiores estrelas guardarem. O impacto de seu retorno foi sentido em todo o mundo, das ruas de Los Angeles aos círculos artísticos da Europa. Os críticos observaram que sua sobrevivência deveria servir de lição para o mundo sobre o preço do sensacionalismo e a resiliência do cérebro humano. Seus colegas como Martin Scorsese elogiaram a profundidade de um talento que muitas vezes foi subestimado e incompreendido. Mas foi a própria Sharon quem carregou o fardo mais pesado, a consciência de ter sido uma peça em um jogo que desconhecia. Seu desejo de chegar à verdade foi alimentado por um enorme sentimento de perda e uma profunda injustiça, um ressentimento que ela acabou transformando em fonte de força. Hoje sua casa na Califórnia é um local de peregrinação para aqueles que ainda a admiram. As flores enviadas pelos fãs continuam a chegar, um testemunho de uma conexão que o tempo não pode romper. Sharon Stone é o ícone definitivo, uma mulher que definiu uma era e a transcendeu. Sua história é uma obra-prima de resistência e graça, a narrativa de uma mulher que realmente soube viver, mesmo quando o mundo tentava ensiná-la a morrer. Suas revelações são o capítulo final dessa história, um presente da verdade para uma mulher que passou a vida cercada por ilusões. Enquanto o sol se põe no horizonte da história de Hollywood, a silhueta de Sharon Stone permanece imponente, um marco permanente na paisagem que ela ajudou a criar. Ela foi, e sempre será, a melhor entre as melhores, uma mulher que transformou a arte da estrela de cinema em algo belo, complexo e absolutamente imortal. Sua vida foi uma jornada de coragem e sua sobrevivência um momento de profundo mistério. Mas no fim, é a verdade que permanece após o ruído se dissipar. Sharon Stone finalmente encontrou sua voz e, através dos segredos que revelou o mundo, finalmente a ouve. Ela foi a garota que se tornou uma lenda, a lenda que se tornou um mistério e o mistério que finalmente se tornou uma verdade. Os segredos horripilantes do seu passado nos lembram que até as vidas mais glamourosas são construídas sobre uma base de sacrifícios privados e batalhas ocultas.
Sharon Stone nos mostrou que é possível ser incrivelmente bem-sucedida e profundamente solitária ao mesmo tempo. Sua jornada nos desafia a questionar o preço de nossas obsessões e a realidade de nossos heróis. No fim, ela não era apenas uma estrela no céu. Era uma mulher de fibra que amou profundamente, sofreu grandes perdas e, finalmente, em seus próprios termos, nos permitiu ver suas cicatrizes. Que nos lembremos dela não apenas por sua beleza, mas pela força que a permitiu sobreviver por tanto tempo em um mundo que nunca a mereceu de verdade. O legado de Sharon Stone é o de um brilho proibido que sobreviveu às pressões dos holofotes e aos segredos de Estado. Ela era uma outsider que encontrou um lar em sua própria compreensão, um laço que nem mesmo a fama conseguiu romper. Ao assistirmos aos seus filmes e ouvirmos suas palavras, somos lembrados de uma época em que Hollywood era um lugar de gigantes e em que a verdade era a coisa mais perigosa de todas. A história de Sharon Stone finalmente é contada, e ao ser contada, ela é libertada. Ela permanece a princesa do povo das telas de prata, uma homenagem radiante e duradoura a uma vida vivida com coração e a um mistério que finalmente encontrou sua resolução à luz da verdade. O ato final de sua vida foi marcado pela privacidade e paz. Uma conclusão apropriada para uma jornada vivida sob a luz ofuscante dos holofotes. Ela deixou o palco da artificialidade em seus próprios termos, deixando para trás uma obra que continuará a emocionar e inspirar gerações futuras. Ela foi uma mulher que compreendeu o valor do silêncio e a importância da verdade. Sharon Stone é uma verdadeira original, uma mulher cuja voz e cujo sorriso farão para sempre parte de nossa cultura. Celebramos sua vida e seu legado reconhecendo o profundo impacto que ela teve no mundo do entretenimento. Ao relembrarmos a vida extraordinária de Sharon Stone, vemos uma mulher que era muito mais do que apenas uma estrela de cinema. Ela foi um símbolo de uma era, uma mulher que conquistou o coração de uma nação e trouxe conforto em um período de grandes mudanças. Sua história nos lembra do preço humano da fama e da importância dos segredos que guardamos. Ela viveu com integridade e elegância e será lembrada para sempre como um dos maiores ícones da era de ouro de Hollywood. Sharon Stone, a genial americana com um coração repleto de segredos, finalmente encontrou a paz. O caminho que ela trilhou no cenário cinematográfico é de honra, habilidade meticulosa e o poder silencioso de uma vida bem vivida. Ela nos mostrou que um herói não precisa ser o mais barulhento para ser o mais impactante e que a integridade é a moeda mais valiosa que um homem ou uma mulher pode possuir. Sharon foi o ícone máximo da vanguarda intelectual, uma mulher que viveu sua vida com a mesma graça e confiabilidade que demonstrou em seus papéis mais famosos. Seu legado continua a inspirar aqueles que valorizam a essência acima do estilo e o caráter acima da celebridade. Na vasta história de Hollywood real e imaginária, o nome Sharon Stone permanecerá para sempre como um símbolo do melhor que podemos ser. Ela foi uma verdadeira original, uma mulher de palavra e uma lenda que será lembrada enquanto houver histórias sobre o espírito humano para serem contadas. No fim, a história de Sharon Stone é um testemunho do poder do espírito humano em permanecer inabalável pelas pressões da fama e da passagem do tempo. Ela enfrentou seus inimigos tanto na tela quanto fora dela, com uma determinação silenciosa mais poderosa do que qualquer bala. Ela amava sua família, respeitava sua arte e jamais vacilou em seu compromisso com sua própria bússola moral. Ela foi uma mulher que conquistou seu lugar no panteão dos grandes através de trabalho árduo, humildade e uma inabalável autoconfiança. Sharon Stone foi a maior sobrevivente do mundo, não porque lutou contra o sistema, mas porque viveu uma vida que o sistema jamais conseguiu alcançar. Ela foi a melhor entre os maus e a maior entre os bons.